Quem for entrando aí vai ficando. Já tô vendo o pessoal do meu grupo de emagrecimento entrando. E vocês, gente? Como vocês estão? Ó, não sei se vocês sabem, mas tem um negocinho aqui do lado. Oi, Line. Oi, amiga. Tem um negocinho aqui do lado que tem como se fosse um balãozinho com uma interrogação. Nesse balãozinho com interrogação, vocês podem deixar perguntas, né? As lives, o que vão ser? A gente vai ter temas específicos para não abranger, não ficar aquela coisa perdida de ficar falando sobre muitos assuntos e a gente acaba não rendendo e não falando sobre assunto nenhum, né? Então a gente vai ter temas específicos em cada live para que seja algo mais direcionado. Por exemplo, o tema que eu escolhi para hoje é um tema que eu acho que aflige, né? Grande parte das pessoas, que é a dificuldade no processo de emagrecimento pelo fato de ter muita ansiedade. Para quem está assistindo, a ansiedade, né? O estresse do dia a dia, essa parte emocional, já atrapalhou vocês, né? Já atrapalhou vocês no processo de emagrecimento? O emocional já influenciou vocês no processo de emagrecimento? Já dificultou você ser uma pessoa ansiosa, ansioso? Já dificultou o seu processo de emagrecimento? Te fez desistir ou te impediu de emagrecer? Né? Para quem está assistindo, vai me falando aí. Vamos me falando e me fala. Se vocês, para quem tem ansiedade e faz dieta, se você que tem, você sofre com isso, atrapalha o seu processo você consegue fazer dieta mesmo tendo ansiedade, ou a ansiedade dificulta o seu processo de emagrecimento? Vamos lá. E a gente vai começar. E o nosso tema de hoje, então, dessa primeira live, vai ser justamente este, né? Afinal, a ansiedade engorda? O que vocês acham? Que a ansiedade engorda? Que a ansiedade realmente dificulta o processo de emagrecimento? Que a ansiedade pode ser um empecilho para quem quer emagrecer ou não? O que vocês sentem? O que vocês percebem no corpo de vocês? Na semana que você está mais ansioso, mais ansiosa, você percebe que você tem mais dificuldade, que isso gera mais dificuldade em você? Laís, o que você sente? Que a ansiedade te atrapalha emagrecer? Ou que na semana você já parou de fazer dieta por causa da ansiedade? Me explica um pouco. Aí depois a gente começa com o tema. Mas me fala um pouco você. O que a ansiedade já te impediu, assim? Você não consegue seguir o cardápio por causa da ansiedade? Ou você acaba comendo muito por causa da ansiedade? E outras pessoas que estiverem assistindo também. Pode participando, pode falando. O que realmente acontece com vocês? O quanto que a ansiedade dificulta você a emagrecer ou a seguir um cardápio? Bom, primeira coisa que a gente vai afirmar é que a ansiedade, ela engorda sim. Isso é científico e a ansiedade, ela engorda sim. Por quê? Além de você ter uma grande probabilidade de desenvolver compulsão alimentar devido ao fator de ansiedade, quando pensa em fazer dieta, aí bate a ansiedade e no final do dia chuta o balde. Mas tudo tem um esqueminha, viu? Tudo tem uma forma certa da gente tratar isso também. O que a ansiedade ela pode causar? Quando a ansiedade, por que ela pode engordar? Além de você poder desenvolver a compulsão alimentar, ela pode também liberar uma série de processos, né? Uma série de hormônios no seu organismo
que vai fazer com que esses hormônios, eles contribuem para o processo de ganho de peso. Por exemplo, um dos grandes hormônios que a ansiedade libera é o cortisol. E o cortisol é um hormônio extremamente inflamatório. E o que acontece quando você libera um hormônio inflamatório? Você tem uma queda no seu processo metabólico, então o seu metabolismo ele fica muito mais lento. Por isso que fala assim, nossa, tá, eu tô ficando muito doente, a minha imunidade tá baixando, tô com queda de cabelo, minha unha tá fraca. E aí você vai ver, a pessoa tá tudo bem, só que tudo bem, né, externamente, só que tá, assim, com o estresse lá em cima, né? Então, o estresse, a ansiedade, ela pode gerar vários fatores e desencadear vários problemas hormonais. E esses problemas hormonais, eles vão interferir diretamente no seu processo de emagrecimento, sim. Quando você está com o cortisol muito alterado, que é um dos hormônios que são alterados nesse processo quando você está ansiosa, pensa assim comigo. Por exemplo, quem dirige aí, você está dirigindo, aí você, sei lá, um carro corta a sua frente, você dá aquela brecada, você não fica em estado de alerta? Aqui você leva aquele susto, né? Boa noite, Rosali, muito bem-vinda. Aí você leva aquele susto e aí você dá aquela, né? Você fica com aquela sensação assim de que como se você tivesse mesmo, é um estado de alerta mesmo, né? E aí você imagina uma pessoa que é ansiosa, ela ficar todos os dias, o tempo todo, nesse estado de alerta. E é isso que acontece com o ansioso. Ele fica o tempo inteiro, 24 horas do dia, todos os dias, nesse estado de alerta. Boa noite, Thelma, como você tá? Calma aí. Aí, o que acontece? Quando você libera o cortisol, demora muito para o seu organismo voltar a baixar esse cortisol. E a gente tem vários picos, né? A gente tem o pico durante o dia, a gente tem o pico também na parte da tarde, só que uma pessoa ansiosa, ela pode ter vários picos ao longo do dia também. E pode ser que esse cortisol, ele não baixe. Oi, Rô, como que você tá? Boa noite. As carinhas mais conhecidas aí, minhas pacientes, as que conversam comigo direto no direct, aí eu conheço aí de cor. A Cris, que acabou de entrar, a Renata. Oi, Elis. Abraço pra você também. Gente, com relação à parte igual eu tava explicando pra vocês, por que a ansiedade engorda. Eu tô muito bem, graças a Deus. Aí, você diminuindo a produção do cortisol, aumentando a produção de cortisol, você vai diminuir alguns hormônios que são fundamentais para você, para o seu dia a dia. Por exemplo, a serotonina. Aí que começa a gente a entrar na ansiedade e o ganho de peso mais profundamente. Óbvio que, se você toma um corticoide, o que acontece com você? Você incha, não incha? Você não sente aquela retenção de líquido? Você não fica com aquele corpo pesado, aquele corpo cansado? Lógico que você melhora de muitas coisas, mas você não fica? Aí você imagina você ficar produzindo esse cortisol 24 horas, o tempo todo. Deixa eu só responder aqui. Aí você imagina você ficar liberando esse cortisol todos os dias. O tanto que o seu organismo vai inchar, o tanto que o seu organismo vai desinflamar, o tanto que você vai conseguir, o tanto que você vai acabar baixando a sua imunidade e o tanto que você vai ter o corpo sempre inflamado e o metabolismo sempre mais lento. Aí esse cortisol, obrigada a você, Thelma. E o suplemento, que bom que deu certo, que bom que o Deronlip tá te ajudando, tá te emagrecendo, fico muito feliz. Com relação, quando acontece isso, quando você tem esse cortisol muito alto, a sua serotonina fica muito baixa. Aí o que acontece que aí vai ser uma junção, né? O cortisol alto, a serotonina fica baixa, certo? Aí o que a serotonina fica baixa, o que acontece? Você começa a buscar alimentos que o seu organismo, ele entende que te dão prazer. Por quê? Você não tá tendo esse prazer naturalmente, através dessa parte hormonal. Porque naturalmente a serotonina, ela teria que te causar, né? A serotonina, a dopamina, vários hormônios, eles te dariam esse prazer naturalmente no seu organismo. Aí quando você não tá tendo essas fontes de prazer
naturalmente no seu organismo, o seu corpo, ele começa a buscar nos alimentos essa fonte de prazer. E aí me fala, qual alimento, porque cada pessoa tem uma associação. Tem pessoas que associam o chocolate, tem pessoas que associam os alimentos mais gordurosos, por exemplo, uma pizza, um fast food. Tem pessoas que associam ao álcool. Então, cada pessoa associa a fonte de prazer com algum tipo específico de alimento. Então, todo mundo tem esse tipo específico. E é aí que você entra no olho do furacão, porque aí você já tá com o seu cortisol elevado, certo? A sua serotonina já tá baixa, certo? Aí o seu corpo já tá totalmente inflamado, totalmente inchado, tá trabalhando lentamente, gastando menos energia do que precisa, e aí totalmente bagunçado. E aí você começa a ficar dependente de certos alimentos, e aí o seu corpo vai criando certos vícios. Por quê? Ele vai precisar de certos alimentos para poder dar essa falsa sensação de bem-estar, de prazer, porque ele não tá tendo como deveria, porque os seus hormônios estão todos alterados. Conseguiram entender até aqui? Deu para entender o que eu tô querendo dizer? Que a primeira coisa que acontece com a gente, nesse fator ansiedade, é o desequilíbrio hormonal. E outra coisa também que acontece com a gente. Nós temos os dois hormônios que são a grelina e a leptina, que são o hormônio da fome e da saciedade. E quando a gente está em desequilíbrio com o cortisol, a gente também tem um desequilíbrio entre a grelina e a leptina, que são o hormônio da fome e da saciedade. Então, você começa a não entender, o seu corpo começa a não entender mais o que é fome e o que é real e o que é aquela fome emocional. Porque a fome real é aquela fome física, aquela fome que o seu corpo sente necessidade de alimento mesmo, que você sente aquele estômago vazio, que... Eu vou tentar fazer o máximo para deixar essa live salva assim. Mas fiquem até o final, porque eu quero que vocês vão mandando pergunta, eu quero que vocês tirem dúvida, eu quero que vocês aproveitem realmente, eu quero que mude a vida de vocês. Pra mim não importa se tiver 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, se mudar a vida de uma de vocês, pra mim já tá, ó, já tô feliz da vida. Então aproveitem. Quando você pensa dessa disfunção da grelina e da leptina, o que acontece? O seu corpo ele começa a não ter mais o equilíbrio. É como se tivesse o organismo totalmente desequilibrado. Ele não consegue mais ter esse equilíbrio entre o que é fome real e fome emocional. Então, tudo pra você, eu tô ansioso, eu vou comer. Eu tô estressada, eu vou comer. Eu briguei com o marido, com o namorado, com o trabalho, eu tô, sei lá, bati o dedinho ali no cantinho, eu vou comer. Porque aí tudo pra você começa a ser a gota d'água e tudo você começa a descontar na comida. E aí que eu falo que é entrar naquele olhinho do furacão. Por quê? Tô ansioso, vou comer. Tô estressado, vou comer. Tô nervoso, vou comer. E você vai ficando dependente disso daí. E aí a gente não consegue, é o que a Laís falou lá no começo. Ela começa fazendo dieta, aí chega no final do dia, provavelmente na hora que o estresse dela aumenta, ela vai lá e chuta o balde. E é o que acontece com muitas pessoas, porque acumulam o estresse do dia a dia, acabam não sabendo lidar com ele, já tá com a parte hormonal totalmente desequilibrada, e aí quando chega no final do dia, que o estresse já tá sobrecarregado, que você já não tá aguentando, aí a gente se permite se afundar mesmo. Só que aí a gente esquece que a gente de novo entrou no olho do furacão. Calma aí. Fábio, boa noite. É verdade que a gente come devagar, chega a hora que o cérebro avisa. É que, na verdade, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele demora 18 minutos para chegar a mensagem do estômago para o cérebro que você está saciado. Então, quem come muito rápido, você não vai ter essa mensagem, vai demorar mais tempo para chegar. Então, às vezes, você come mais do que você precisa, porque você comeu tão rápido que até essa mensagem chegar, você já comeu 2 vezes sem precisar comer. Você poderia ter comido uma só. Então, essa que é a verdade. Oi, Elaine, boa noite. Com relação ao que eu estava explicando para vocês disso daí também, calma aí que eu fiz até um resuminho aqui para vocês de algumas coisas que eu acho importantíssimas falar. Outras coisas que o cortisol, que é esse hormônio que desequilibra totalmente o fator do emagrecimento, causam também. Além de ser o hormônio do estresse, ele provoca desânimo, provoca a sensação de cansaço
e impede muitas vezes as pessoas de praticarem uma atividade, de fazerem alguma coisa, assim. E outra coisa também, e ele tem um efeito, ele estimula a produção de gordura. Então, o que acontece? O cortisol, você vai liberar ele ao longo do dia, certo? E aí, uma parte significativa dos nossos nutrientes ingeridos, eles são depositados nas nossas células lipídicas. Isso é normal. Com o tempo, a gente vai gerando tanto peso que a gente vai nutrindo essas células lipídicas. Então, gente, o cortisol é um veneno. Só que quanto mais você se alimenta de alimentos que são calorias vazias, de alimentos que são inflamatórios, eu tenho meu cortisol bem alto e é bem difícil. Só que, Elisângela, enquanto você não entender que você precisa fazer uma dieta anti-inflamatória, que não é do dia para noite, que a gente realmente, assim, o cortisol alto, ele não vai baixar de hoje para amanhã. Só que é melhor você fazer uma dieta 1, 2, 3 meses e fazer com que realmente esse cortisol baixe, do que você viver dependente disso alto e você ficar assim com essa inflamação pro resto da vida. Porque vai, gente, de verdade, vai acabar com o seu cabelo, vai acabar com suas unhas, causa problemas reumáticos, vai acabar com a sua memória, vai acabar com a sua disposição, vai te causar, né, a longo prazo uma depressão, uma ansiedade, problemas com memória, problemas com esquecimento, né, com esquecimentos a curto e a longo prazo também. Então, não é somente do emagrecimento que a gente está falando. O emagrecimento, é lógico que é a área, é o que eu devo falar aqui, mas não é só isso. Então, o cortisol tem que ser tratado. E a alimentação é a peça-chave. Então, a gente tem que ter um cardápio anti-inflamatório para poder tratar esse cortisol. E não você simplesmente, todas as vezes que o seu corpo pedir, eu falo que a gente muitas vezes é uma criança mimada. Sabe aquela criança mimada, birrenta? Que, eu tô com vontade, eu vou comer mesmo. Como se não houvesse amanhã. Só que vai haver um amanhã. E o amanhã vai chegar e você vai estar com os mesmos problemas que você não tratou no dia de hoje. E isso que eu quero é que vocês coloquem na cabeça. Então, tem jeito, tem solução. Tem solução com... Você vai ter que encarar uma atividade física, mesmo com o desânimo. Que seja uma caminhada, que seja musculação, que seja dança. Igual uma paciente minha, ela odiava atividade física. Os suplementos que ajudam nisso, com certeza, o Drenolip mesmo, por que o Drenolip tá emagrecendo todo mundo? Porque o Drenolip, ela é justamente para baixar o cortisol. A Thelma mesmo é uma cliente que comentou agora há pouco, ela não acreditava. E ela pode falar, e eu prefiro até que ela fale, que quem tá usando Drenolip que fale. Ele é um suplemento que ele baixa o cortisol. Ele aumenta sua serotonina e vai baixar o seu cortisol. Ele é anti-inflamatório. Vocês vão ter que fazer uma atividade física para baixar esse cortisol e vai ter que ter uma alimentação anti-inflamatória. Eu não tô falando que vocês nunca mais vão poder comer, né, por exemplo, um lanche, ingerir uma bebida alcoólica, fazer nada disso. Só que se você quiser realmente mudar, como se a gente sabe se o cortisol tá alto? Exame de sangue. Você tem um exame... Eu peço para você, na segunda-feira a gente tem consulta, a gente tem retorno, eu peço para você a dosagem. O cortisol, ele tem que ser feito até as 8 horas da manhã. É um exame que você faz, o exame de sangue mesmo. Aí você faz ele em jejum. Até as 8 horas da manhã ele tem que ser dosado. E exame de sangue normal, chama cortisol em jejum. Cortisol de jejum. Aí você faz ele de sangue e eu mesmo depois avalio para você, Rô. Se você quiser já pedir, faz ele amanhã. Me manda mensagem no Instagram que eu te detalho como você tem que pedir, mas só você pedir, você pede no meu nome mesmo. Vai no laboratório, Tupã tem vários laboratórios ótimos. E não é um exame caro, é um exame super acessível. E aí na segunda-feira na consulta você me leva que eu avalio pra você. E a gente tem várias alternativas para poder tratar ele. Mas faz que na segunda, se tiver alterado na segunda-feira, mas me manda mensagem no WhatsApp, na hora que eu acabar a live, que a gente já dosa o cortisol, já dosa a sua serotonina também. Vai ser uma boa. Só que a serotonina, eu acho que você não vai conseguir fazer amanhã, porque a serotonina tem que ter o preparo. Você vai ter que... não vai poder comer banana, alguns alimentos que aumentam o triptofano. E no seu cardápio dessa semana eu soquei triptofano em você, porque você já estava ansiosa.
Então, provavelmente, você não vai poder fazer serotonina essa semana. A gente faz na semana que vem, mas faz o cortisol essa semana, tá? Com relação também, gente, deixa eu só aqui. Quando isso que eu falei pra vocês em relação a nós sermos crianças mimadas, por quê? Quantas vezes realmente, porque pensa bem, quando é fome real, né? Porque é o que eu falei pra vocês, tem a fome emocional e a fome real, né? A fome tem os dois tipos de fome. E o cortisol, ele vai fazer com que você tenha fome emocional. Aí, se você for se você, todas as vezes que você tiver com essa ansiedade e você ceder à fome emocional, que é causada pelo aumento do cortisol, você sempre vai criar vícios. Como são criados vícios? Como são criadas dependências? Quando a gente cede. Se todas as vezes que você ceder, todas as vezes que você ceder, todas as vezes que você tiver com vontade, todas as vezes que você tiver assim, eu tô ansiosa, eu vou comer, eu tô estressada, eu vou comer, eu tô nervosa, eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer. Gente, vocês nunca vão conseguir chegar a lugar nenhum. E que eu quero que vocês entendam que dá pra mudar isso, que a gente começa a mudar isso, que a gente consegue fazer isso. A gente consegue, só que a gente tem que querer, a gente tem que fazer por onde também. A gente não pode, igual eu tô falando pra vocês, a gente não pode ser crianças mimadas e todas as vezes que o corpo pedir, a gente simplesmente ir lá e dá. Não pode todas as vezes que o nosso organismo falar assim, ai, não, eu preciso comer. A gente simplesmente ir lá e comer tudo que vê pela frente. Por quê? Se você, dependendo da idade, o corpo produz mais cortisol. Não, o cortisol é independente da idade. Eu tenho paciente de 10 anos que tem um cortisol extremamente alto e que tá usando Drenolip. Eu tenho paciente de 10 anos com cortisol de 32. Assim como já tive mais novos ainda. Então não é. É que a gente acha que a ansiedade é mais... são de pessoas mais velhas. Mas, gente, o tanto que tem de crianças e adolescentes ansiosos, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. A quantidade... Pode ver a quantidade de crianças obesas, de crianças sobrepesos. Então não tem nada a ver. Realmente não tem nada a ver com a idade. O cortisol é produzido pelo ser humano. É um hormônio de defesa, a gente precisa dele. Ele em excesso que faz mal, entendeu? Porque ele desequilibra a produção de grelina e leptina. Quem chegou agora perdeu essa parte, que são os hormônios que equilibram a fome e a saciedade. Ele desequilibra a sua serotonina. E outra coisa, a maior parte das pessoas que tem o cortisol alto, que aí tem a serotonina baixa, tem dificuldade para dormir. É só a garrafa. O negócio tá no carro. Aí tem a serotonina baixa, não produz melatonina, que aí tem dificuldade para dormir também. Por quê? Olha só, o que acontece? A melatonina, que é o hormônio do sono, ela é produzida através da serotonina. Entenderam? Então, se você não produz serotonina, a sua melatonina também vai estar baixa. Aí, consequentemente, literalmente vira uma bola de neve. E aí que mora a coisa. Sabe quais são os alimentos que vão equilibrar isso? Não são o chocolate, não são os fast foods, não são o álcool. Pelo contrário, eles desequilibram mais ainda porque eles aumentam a inflamação e aumentam o cortisol. Sabe o que vai equilibrar? Leites e derivados que aumentam a serotonina, as frutas, principalmente a banana, as frutas secas, as castanhas, que vai aumentar, o ômega 3, que aumenta muito, que são que realmente, o alface aumenta muito. Então, quando você pensa, aí você fala assim, então, se eu fizer dieta, sim, se você fizer dieta corretamente, você vai ficar muito menos ansioso. Só que a gente acaba sendo vencido.
A gente não entende que os primeiros dias, a gente acaba... O que acontece? Os primeiros dias de qualquer dieta, assim como... Gente, fala a verdade. Nenhuma dieta nos primeiros dias são fáceis. Não é fácil. Mentira quem fala que isso é fácil. Não é, né? Eu falo porque eu já passei por isso quantas vezes. Quem é paciente mais antigo, quem é meu cliente mais antigo aqui, sabe disso. Que eu já passei quantas vezes, o tanto que eu ganhei nas gestações, né? As oportunidades, assim, todas as vezes que eu passei por algum momento de estresse, de ansiedade na minha vida, ou eu fiquei muito abaixo do peso, ou eu tive problema com ganho de peso. Então, eu também, assim, todo mundo já sofreu com isso. Depois, assim, hoje em dia, com quase 40 anos, com a idade que eu tô, que aí você vai realmente se conhecendo mais, que eu consigo ter um equilíbrio muito maior. Mais fácil não é. E quem não pode tomar leite, só essas outras coisas suplementam. Na verdade, não. Gi, você tá tomando já o suplemento, não tá? Já ajuda muito. O ômega 3 ajuda pra caramba. Eu suplementaria. A vitamina D ajuda muito. Eu sou intolerante à lactose também. Então, por exemplo, eu dosei, minha vitamina D tava baixa. Então, eu imaginei, eu falei, meu cortisol vai estar alto. Aí eu comprei a Dera, cada um tem que ter uma dosagem, tá? A minha vitamina tava muito baixa, e eu mesmo tinha pedido. Aí eu peguei, fui, suplementei, tô suplementando uma vez por semana com 50 mil, né, com 50 UI de vitamina D. Porque eu vi que a minha tava muito baixa e iria aumentar o meu cortisol. Então isso também é uma suplementação viável, principalmente para quem é intolerante à lactose. Eu também não posso. Eu tenho intolerância à lactose fenomenal, eu passo muito mal. Me dá distensão abdominal e tudo mais, então, enfim. Meu intestino fica péssimo, também influencia muito. Outra coisa que também são os marcadores... 90% da serotonina é produzida no nosso intestino, viu? Então, querendo ou não, as pessoas que têm dificuldade nesse processo do funcionamento intestinal, geralmente são pessoas mais ansiosas também. Tudo, gente, uma coisinha vai juntando a outra. E aí você fala assim pra mim, mas então eu preciso fazer dieta para ficar menos ansioso, mas eu não consigo seguir uma dieta porque eu sou muito ansioso. O que você vai ter que entender? Que a dieta, no seu caso, você não precisa fazer uma dieta restritiva, uma dieta extremamente puxada, uma dieta muito enxuta. Só que você vai ter que seguir uma reeducação alimentar se você realmente quiser ter um estilo de vida saudável e se você quiser prolongar esse estilo de vida. Se você quiser baixar o seu cortisol, se você quiser melhorar a sua serotonina, se você quiser melhorar o seu processo, diminuir o seu processo inflamatório, se você quiser melhorar geralmente são pessoas também que têm bastante, principalmente mulher, bastante celulite. Se você quiser parar com as quedas de cabelo, se você quiser fazer com que o seu intestino funcione melhor, se você quiser melhorar todo cansaço, desânimo, mau humor, essa irritabilidade que dá no meio do dia que você não sabe nem explicar o porquê. E aí tudo você acha que comendo vai passar, que comendo vai melhorar e não melhora. E aí você ganha peso, você se sente mais irritado ainda, mais irritada ainda, e aí você vai se afundando mais ainda, e é onde eu falo pra vocês. Não vira um ciclo vicioso? Não vira meu intestino preso, retenção de líquido e cortisol? Elaine, é um conjunto realmente. É o que eu acabei de falar pra vocês. O intestino produz 90% da sua serotonina. Jenny, mas é o que acontece com... Por que eu decidi voltar com as lives e por que esse foi o primeiro tema escolhido? Porque é o que eu vejo... Gente, eu tô na nutrição desde 2005. Faz 18 anos que eu acordo, vivo, respiro isso, né? São 6 especializações. Né? Então, assim, não é uma coisa, né? Para quem não sabe, eu também sou professora universitária. Eu parei por um período porque tive meu terceiro filho e eu achei mais viável esperar meus filhos todos ficarem maiores, porque eu não estava dando atenção para os meus filhos como eu deveria dar. Mas eu vivo isso. Então, o que eu mais vejo são pessoas que desistem por causa do emocional. Sendo que se você focar e se você realmente cuidar do seu emocional, você vai cuidar de tudo. A dieta é fundamental para o seu emocional estar bem. Calma aí. Você tem gases justamente porque seu intestino não funciona direito. E os gases são marcadores de processo inflamatório.
porque são má digestão. Você já viu alguém com cortisol alto com a digestão boa? Geralmente são pessoas que têm gastrite, são pessoas que têm o sistema digestivo muito lento, são pessoas que têm refluxo. Então, sempre tem todo o sistema gastrointestinal comprometido. Então, é um conjunto, né? Quando você melhora uma parte, você melhora toda. E o cortisol não é tão difícil assim. Eu não vou, a live não é de venda, tá? Tanto é que eu juro pra vocês, eu não tenho um produto aqui perto pra mostrar pra vocês. Meus produtos devem estar lá na minha estante, na onde eu tomo. Devem não, com certeza estão. Mas o Drenolip, que foi meu último lançamento, ele foi inventado justamente para isso. Para quem tem cortisol alto, para quem não consegue emagrecer pela ansiedade, pela compulsão, por tudo isso. Então, é um conjunto real, né? Só que a gente tem que entender que toda vez que a gente desiste, você vai voltar a estaca zero, aí você vai voltar com todos os alimentos que que pioram tudo isso, que fazem com que você, que vai fazer com que você se inflama mais, que você acaba reduzindo mais ainda a sua... tudo. Você vai ter a serotonina cada vez mais baixa, a melatonina cada vez mais baixa, o cortisol cada vez mais alto, você vai dormir cada vez pior, você vai ficar cada vez mais inflamado. Então, gente, é questão de o que realmente é melhor para você. É melhor para você entender que, porque a gente tem que ser honesto, tem que ser verdadeiro, né? Os primeiros dias de qualquer dieta são difíceis, sim. Isso é verdade. Só que o que é mais difícil? Seguir a dieta ou ficar como você está agora? Porque você tá feliz da forma que você tá agora? Com o cortisol alto, sentindo cansaço, sentindo depressivo, sentindo um aumento de gordura localizada, sentindo que você não tá indo nem para frente nem para trás. O que é melhor, né? O que é mais vantajoso para você? O que você entende como realmente um estilo de vida legal para você? Você passar os primeiros dias, que são os perrengues mesmo de qualquer dieta, e é mentira quem fala que não é, né? Porque os primeiros dias são sim difíceis. Ou você realmente encarar de frente, saber que você vai passar por isso, mas fazer sim uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação que vai desinflamar você, que vai te ajudar, que vai aumentar a sua serotonina, que vai melhorar a sua disposição, que vai melhorar seu ânimo, que vai baixar essa ansiedade, que vai baixar esse cortisol e que vai te tratar, mas te tratar de uma vez por toda. E pensa e lembra que sempre é assim, quanto mais ansioso, maior a probabilidade de você desenvolver uma compulsão alimentar. Se eu não me engano, é o tema da semana que vem. Eu não vou lembrar. Acho que a Silvane já deve ter saído. Relação ao comer para melhorar o cortisol. A banana é a fruta principal. Aí os leites e derivados. O ômega 3 é uma suplementação excelente. Vitamina D, uma suplementação excelente. Também alface, que as pessoas não comem, que são os alimentos que mais ajudam em relação ao cortisol. Só que não é só isso, tá, gente? Você tem que realmente, não é só os alimentos que melhoram. Isso são os alimentos que ajudam a aumentar a sua serotonina. Aí vão baixar seu cortisol. Só que aí você vai ter que reduzir os alimentos que causam essa inflamação. A farinha branca causa muito, a carne vermelha causa muito, o álcool causa muito. Então, os alimentos inflamatórios causam muito, os alimentos ultraprocessados causam muita inflamação, os embutidos causam muita inflamação, os alimentos, tudo que tem muita gordura saturada, tudo que tem muito corante, muito conservante, muito sódio, aumenta mais ainda esse cortisol. Eu também amo alface. Pode ver que a maioria das pessoas falam que o alface em excesso, quando come um pouco mais, ele causa sonolência, né? Mas é justamente por causa dessa serotonina. E pela serotonina tá justamente ligada com o aumento da melatonina. Então, uma coisinha vai levando a outra, né? Bom, gente, do que eu falei, quais foram as dúvidas que ficaram? Vão perguntando para eu conseguir. Deixa eu ver se tem alguma aqui nesse negocinho de pergunta. Não. Me fala quais as dúvidas que ficaram, para não ficar uma live muito extensa.
Toda terça-feira nós teremos live, cada terça com um tema diferente. O tema de hoje foi, então, sobre emagrecimento e ansiedade. Espero ter ajudado vocês. Espero que tenha sido algo que realmente pôde abrir um pouco os olhos de vocês para o que é realmente a ansiedade no quesito do emagrecimento. Então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida para tirar, aproveitem. Pode me falar. E lembre-se que desistir, a banana tem alguma específica? Não. A banana não tem nenhuma específica. Tanto a nanica quanto a prata, elas vão ter, vão aumentar. Elas vão ter o L-triptofano, porque são os alimentos que têm L-triptofano. Então, todo alimento que tem L-triptofano, o L-triptofano é um aminoácido que se transforma, que no seu organismo, ele vai aumentar a produção de serotonina, que consequentemente vai baixar o cortisol e vai fazer com que você tenha um tratamento. O chá de hibisco, ele não é anti-inflamatório, ele é diurético. Ele não vai te ajudar a desinflamar. Eu vou tentar deixar salva, porque aí a gente... vou terminar no momento certo, porque as crianças estão chegando. As crianças, o Ben tá aqui comigo, né? O Benício e a Maria foram fazer uma entrega. Eu comecei a tomar ômega 3 melhor. O ômega 3 ajuda bastante. Depois você fala, filho de mim, cara. Ai, amor. Vovó, que você é velha. Papai falou que eu sou velha? Sim. Ai, não ligo não, filho. O chá de banana tem uma receitinha. Tem uma receitinha no meu Instagram. Depois você dá uma olhada lá. Elis, falar mais sobre corticoides nesse processo. Não entendi. Eu expliquei tudo sobre os corticoides nesse processo. O que você gostaria de saber mais? Elaine, o ômega 3 ajuda, mas só ele não é o suficiente. Você vai ter que melhorar a sua alimentação e vai ter que introduzir os outros alimentos também. O chá de banana, eu passei a receitinha. Eu fiz a receitinha, tenho a receitinha no meu feed. Val, essa misturinha aí aquele negócio do blend da felicidade, eu vou ser bem honesta. Pra mim foi igual aquela quando lançaram a castanha da Índia. Eu não vejo vantagem nenhuma, não acho que seja, mas, sim, também eu não sou uma pessoa crítica. Eu acho que cada um, só que cientificamente eu não vi uma explicação científica do porquê de não vi, de verdade. Os chás que mais desincham, desinflamam, chá anti-inflamatório mesmo, dente de leão, canela de velho, são chás anti-inflamatórios, são chás que realmente tem esse processo, tem esse fator anti-inflamatório muito legal. O chá verde também, só que o chá verde não pode para hipertensos, mas o chá verde ele tem um poder anti-inflamatório muito, muito legal também. O chá da casca de banana, depois dá uma olhada no meu feed, mas eu fiz ele com uma casca de banana com 300 ml de água. Aí ele é bem legal também para tomar antes de dormir. Ele não tem a suspensão dele. Como podemos melhorar, como nesse caso? Elis, não entendi de verdade. Você usa corticoide? Eu não tô conseguindo entender a sua pergunta. Porque eu tô falando do cortisol que a gente produz, que o corpo da gente produz, né? Quem toma corticoide... O abacaxi, ele ajuda a desinchar. Desinflamar, ele não tem esse fator anti-inflamatório, não. Não. Não tem a suspensão dele. Elis, se você toma corticoide, é isso que você quer dizer? Porque o que eu tô falando, tô explicando sobre o cortisol que o corpo da gente produz, tá? Quem faz tratamento com corticoide vai ter que fazer uma dieta também
específica para melhorar a serotonina e fazer uma dieta anti-inflamatória. Você não pode, logicamente, eu jamais vou falar para a pessoa suspender o uso de corticoide, porque se o médico passou é porque é necessário. O abacaxi, ele é extremamente digestivo. Então, ele ajuda nesse processo também. Mas ele não tem fator anti-inflamatório, não. Opa. Bom, gente, tem mais alguma dúvida? O açafrão tem poder anti-inflamatório, sim. O açafrão até para fazer aqueles os shots de manhã com limão, açafrão, própolis, ele é bem legal. O açafrão é um anti-inflamatório muito, muito legal mesmo. Muito legal. Eu gosto bastante do açafrão. Então é isso, gente. Vou ficar por aqui, que tenha ajudado vocês. Aí qualquer dúvida vocês podem mandando mensagem, vão colocando as dúvidas na live também. Compartilhe se vocês puderem. E espero vocês na próxima terça-feira, tá bom? Um beijão pra vocês e uma ótima noite. Tchau, tchau.